A gente tem falado, assim, nosso tema principal é sobre a gente entender pelo coração quem somos. Então, todos os temas que a gente traz, todas as conversas, elas giram em torno disso. Mas eu queria que vocês começassem a pensar sobre o impacto que isso tem, a consequência gigantesca que isso tem na forma como a gente age no mundo. Isso que eu quero dizer, a forma como a gente se vê. Uma coisa é a gente entender que a gente está fazendo uma viagem de uma semana, uma viagem de um mês, uma viagem de 2 anos, uma viagem de 10 anos. Você se prepara diferente para esses tipos diferentes de viagem, não é? Ou você se prepara para uma viagem de 10 anos da mesma forma que você se prepara para uma viagem de uma semana. Uma viagem de um final de semana, por exemplo. No final de semana você pega e coloca as coisas dentro do carro, vai e volta. Se você colocar coisa demais dentro do carro, não tem problema, está dentro do carro. Vai estar estacionado num lugar lá, tranquilo. Se você colocar coisa de menos, é um final de semana só que você vai ter que lidar com isso, na mala. Quando a gente for fazer uma viagem de um mês, é diferente. A gente prepara muito bem a bagagem, coloca o que a gente vai precisar para não ficar carregando peso à toa. A gente pensa o que a gente vai querer comprar, o que a gente não vai. Se a gente for fazer uma viagem de 2 anos, uma preparação ainda maior, é um roteiro. Como é que a gente vai fazer dinheiro em 2 anos para manter a viagem? A gente vai trabalhar na viagem, não vai? É uma preparação maior. Estou usando essa coisa da viagem como uma analogia. Se a gente se entende como pessoas completamente materiais, se todas as nossas nuances, todas as nossas camadas forem simplesmente materiais, forem um agregado de células, a gente vai viver 60, 70, 80, 90 anos, e nossa vida acaba. Se a gente entende que somos seres espirituais e vamos viver só essa vida para ir ou para o céu ou para o inferno, é uma perspectiva sobre como a gente vai viver essa vida. Só que se a gente entende que a gente vai viver essa vida plantando o que a gente vai colher no futuro que não tem fim, é uma outra perspectiva. Se a gente entende que a vida é completamente material, que a gente deve buscar fazer o nosso fazer na vida no sentido de suprir as necessidades materiais, não só as necessidades materiais de comer, dormir e ter coisas, mas as necessidades materiais de estar em consonância com as expectativas materiais, que é uma coisa muito maior. Estar em consonância com as convenções materiais. Não só ter, mas parecer ter e saber publicizar isso, né? Ainda mais em tempos de redes sociais hoje. O nosso fazer fica diferente nessa situação. A gente tem um fazer voltado para isso. Mas se a gente entende que a gente é amor,
a gente entende pelo coração que a gente é amor e que a gente não tem nem começo nem fim, não só temporalmente falando, mas espacialmente falando, se não existe diferença entre mim e você, aí a perspectiva já muda bastante. Aí o sofrimento do outro vira meu sofrimento. A alegria do outro vira minha alegria. O meu fazer, ele vira um fazer para que haja uma alegria, um bem-estar, um prazer de todos, coletivo, do outro e meu. Enquanto eu estava me entendendo como ser material que precisava suprir minhas necessidades materiais, as convenções materiais, as expectativas materiais, o sofrimento do outro importa muito pouco. O que importa é se as minhas necessidades estão atendidas. Mas se eu sou um só com o outro, com Deus, com o universo, com todas as outras pessoas, ou é alegria, bem-estar coletivo, ou é sofrimento coletivo. Eu acho, não é muito difícil, eu, pelo menos, na minha limitação, eu não acho difícil provar isso. Você consegue viver em geral a gente vive entre aqueles que amamos. Aqueles que amamos não estando bem, a gente está bem? Estende isso para o seu bairro não estando bem, você está bem? Seu bairro está com problema de saneamento básico, está com problema de segurança, está com problema disso, você está bem? Estende isso para a sua cidade, para o seu país, para o mundo. A gente está num momento em que existe uma epidemia de depressão, de ansiedade, de problemas de aceitação de si mesmo, de aceitação do outro. E a gente não, em geral, não estende as causas. Em geral, a gente, vou mudar o jeito que eu vou falar isso. A gente, em geral, culpa o que está fora, né? A gente não para entender quais são essas causas internas que colocam a gente numa fricção consigo mesmo. E ao mesmo tempo, existe um individualismo, né? Ou seja, a gente está colocando para fora, a gente está culpando tudo que está acontecendo fora, mas ao mesmo tempo que eu estou pensando só em como como estar bem. E para isso a gente vai correndo atrás dessas convenções materiais, essas expectativas materiais, expectativas dos outros e etc. E a gente não parece chegar a um estado de plenitude interior. Parece, na verdade, que a gente gera mais angústia ainda. Para a gente, não estou nem falando para os outros. Consequentemente, nós estando nesse estado como estamos nesse estado de angústia, o que está fora da gente também é um estado de angústia. A gente passou tanto tempo na história tendo, ainda mais no século XX, nos últimos 3 ou 4 séculos, desde a Revolução Industrial, mas no século XX, em uma prosperidade material gigantesca. E a gente chega nesse estado hoje de uma epidemia de depressão, de ansiedade, de problemas de fricção da gente com a gente mesmo. Sem contar o que está acontecendo materialmente no mundo, né?
Tem 1 bilhão de pessoas passando fome ou em estado de desnutrição. Eu tenho certeza que no momento em que a gente começar a se conectar mais com a gente mesmo, é o tipo de coisa que vai ser inaceitável. A gente não vai, eu não entendo como que a gente vai conseguir viver como sociedade sabendo que tem 1/7 da população mundial passando fome ou em estado de desnutrição. Mas até lá a gente está se curando, né? A nossa proposta é se curar, para a gente chegar nesse ponto de não aceitar mais isso, de virar uma coisa surreal, ter esse tanto de gente passando fome. Sem contar as outras necessidades básicas não atendidas. Bom, eu estou falando até agora sobre a mudança de perspectiva que a gente terá no momento em que a gente se conectar ainda mais com a gente mesmo. E eu acho que vocês que estão interessados nisso que eu estou dizendo, eu imagino que vocês já estejam em um ponto em que vocês se questionam as escolhas que foram feitas na vida, nessa encarnação até hoje, nessa vida, né? A gente estava... E eu estou trazendo esse assunto hoje, que é o Dharma, especialmente porque na última semana a gente falou tanto sobre uma desconexão entre espontaneidade, a desconexão da nossa espontaneidade, principalmente quando crianças, né? Que eu acho que o assunto não poderia ser outro, que não fosse o nosso propósito. Da mesma forma como a gente tem uma genética material, a gente tem uma genética espiritual. E aí eu até pretendo falar sobre essa genética espiritual mais para frente, e certamente vai entrar a questão do karma. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem um código espiritual que nos leva a determinados caminhos e atrai determinadas coisas. E nos gera certas tendências e gera a nossa natureza. É esse código espiritual, digamos, que gera a nossa natureza. Só que como a gente tem um ciclo de inconsciência no mundo, um ciclo de geracional, né, que gera inconsciência na próxima geração, principalmente pelos pais e por vários outros mecanismos. A tendência é de se quebrar essa espontaneidade enquanto a gente ainda é criança. De quebrar a naturalidade, de quebrar as nossas... E com isso, as tendências espirituais são quebradas. Quando eu falo espirituais, eu não estou dizendo que é uma coisa religiosa, da alma, de outro mundo. Eu estou querendo dizer da profundidade do nosso ser. Daquilo que está gravado lá nas profundezas de quem a gente é. Né? Escolas dão nomes diferentes para isso. A gente está chamando de espiritual, de código espiritual, daquele que vem lá de dentro. Essa quebra da espontaneidade, da nossa natureza, de quem a gente é, como a gente viu bastante no último encontro, quando a gente se vir em contato
com esse amor que a gente eu vou falar de um jeito até mais forte, não é quando a gente se vira em contato, quando a gente se fundir com esse amor que a gente é. Naturalmente, porque houve essa fusão, não vai ter uma diferença entre você e o amor. Você vai ser o amor, assim como você é o amor em determinados momentos do dia, da sua vida, quando você está com aquela pessoa que você pode ser isso, que não tem medo envolvido, não tem egoísmo envolvido, não tem orgulho envolvido. Aqueles momentos, principalmente, que isso acontece. Mas o momento em que isso virar, que essa fusão virar o nosso padrão, que não existir diferença entre o ser e o amor, entre quem você é e o amor, não vai existir diferença entre o fazer, entre o que você faz e o amor. As suas ações serão ações de amor. Porque se você vai sair das suas mãos, das suas palavras, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, aquilo com o que você está fundido, que é o amor. Quando você junta ser e fazer, o nome disso é Dharma, é propósito. O propósito que todo mundo tem incrustado no DNA espiritual é um propósito divino. É a forma pela qual a gente serve o amor. É a forma pela qual a gente serve o plano divino na Terra, nesse momento da nossa caminhada. E assim, a questão é essa: todo mundo tem o seu propósito, o seu Dharma, a forma pela qual você vai servir o plano divino. O problema é que a gente esquece muito facilmente, não muito facilmente, mas muito violentamente, no momento em que a gente se vê com medo da nossa espontaneidade, no momento em que a gente começa a rejeitar a nossa espontaneidade. É só a espontaneidade que sabe dizer qual é o nosso propósito. Normalmente, quando a gente fala de propósito, de Dharma, a gente parece que a gente está falando sobre profissão, sobre forma de ganhar dinheiro, sobre o que fazer da vida. Isso é uma das questões do Dharma, é uma questão muito importante do Dharma, nesse momento em que a gente está nesse sistema, né, monetário, financeiro e de trabalho, que é legítimo, que faz parte da evolução da Terra, apesar de que a gente precisa rever, apesar de que a gente sempre precisa rever bastante coisa, mas é um momento de rever, né, de incluir, de erradicar 1 bilhão de pessoas com fome. Mas a gente também está falando de vários outros tipos de propósito, vários outros tipos de Dharma. Como, por exemplo, ser pai, ser mãe, ser irmão. Isso pode ser um Dharma também. Ser aquela pessoa que está sempre... que as pessoas recorrem a ela. Mas diz muito mais sobre profissão mesmo, sobre o que fazer no mundo, sobre produção, para usar uma palavra do nosso sistema econômico nesse momento. E é muito fácil a quebra da espontaneidade quebrar também a tendência do propósito econômico, digamos, que a gente tem. Porque o medo da escassez entra muito forte aí, né? O que a gente mais ouve,
que uma criança, ou crianças em geral, ouvem muito isso dos pais. Quero ser artista, quero ser astronauta, quero ser veterinário, quero plantar minha comida, quero plantar uma comida orgânica para vender. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Não é assim que a gente ouve? A pergunta já é uma pergunta impondo um medo, o medo da escassez. Você vai ficar sem dinheiro? Vai ser filósofo. Oi? Vai ser filósofo. Vai ser filósofo? A espontaneidade, ela é quebrada pelo medo. Seja a espontaneidade do propósito, seja a espontaneidade de quem a gente é. Seja a espontaneidade do fazer, seja a espontaneidade do ser. A gente viu a questão das máscaras. Por causa de medos que nos são infligidos, a gente acredita que a gente não pode ser aquilo que a gente tem a tendência a ser. Então a gente precisa vestir modos de vida, modos de ser que não são os nossos, naturais. A gente deu o nome a isso de máscaras. E o problema é que, um dos problemas, né, é que a gente acaba vestindo várias delas. Né, a máscara do bonzinho para, né, aquele que não dá problema em casa, que não dá problema para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo a máscara da pessoa que faz tudo pelo outro, ao mesmo tempo a máscara, às vezes a máscara do raivoso também, que não aceita as coisas, porque se aceitar se sente invadido, não sei. Mas são várias máscaras. E o que isso faz? Isso muda a perspectiva de quem a gente é, que é isso que eu estava falando no começo. Se a gente não tem essas máscaras de forma consciente, se elas são inconscientes, se elas são vestidas por medo e não são tocadas por causa de medo, não são questionadas por causa de medo, ela muda a perspectiva de quem a gente é, a perspectiva de como a gente se vê, porque ela gera tendências para vários lugares diferentes. Então, ao mesmo tempo, você pode amar uma coisa e odiar essa mesma coisa. Vocês nunca passaram por isso? Eu adoro o meu trabalho, mas eu odeio o meu trabalho. Pois é. Eu odeio o meu trabalho, mas como eu amo o meu trabalho. Com pessoas. Eu amo fulano de tal, mas só de vez em quando. Oi? Não amo por inteiro. Não amo por inteiro, só algumas partes. Só de vez em quando. Mas isso acontece quando ele fere o nosso ego. Exatamente. Porque senão a gente amaria ele normalmente. Se ele Se ele não atender às nossas expectativas, a gente passa a odiar. Se ele fizer tudo o que eu quero, maravilhoso. Só que de vez em quando ele não faz. Só que isso não acontece. Exatamente. Ou então eu faço tudo o que o outro quer para ser amado pelo outro, na expectativa de ser amado pelo outro. Sim. Também. Que quase nunca dá certo. E olha, e pensa como isso, essas variadas tendências que está puxando a gente para cá e a gente para cá, como isso não afeta a nossa questão profissional às vezes. Não só profissional, de novo, mas o nosso fazer no mundo. Eu quero fazer isso, mas eu quero fazer isso, só que eu só tenho 24 horas por dia. E eu não consigo fazer tudo, mas eu faço isso por obrigação, só que eu vou fazer isso por obrigação, mas eu vou fazer isso por prazer. E vira tendências esquizofrênicas, né? Vira fazeres esquizofrênicos. E desse jeito, quando que vai sobrar tempo para a gente fazer silêncio enquanto a gente está fazendo essas coisas? Porque você está fazendo uma coisa por obrigação, já pensando na coisa que você vai fazer por prazer, mas quando você está fazendo a coisa por prazer, você sente culpa,
você já está pensando quando de novo que você vai ter que fazer a coisa que você faz por obrigação, e o silêncio não está aí. E aí a gente fala sobre epidemia de ansiedade, epidemia de depressão. E quando você faz uma coisa por obrigação, você nunca vai conseguir fazer de tal forma não que seja perfeita, mas da melhor forma possível que o seu dom permite, porque é uma obrigação, não um prazer. Então você não vai ter o olhar doce para aquilo, para desenvolver da melhor forma. Então também não tem silêncio. Pois é, você falou uma palavra muito boa, o dom. Como é que você vai colocar o seu dom a serviço daquilo que você está fazendo por obrigação, né? Quando a gente faz uma coisa espontaneamente, quando a gente faz aquilo que tem a ver com o nosso propósito, a gente coloca o nosso dom a serviço. O nosso dom, na verdade, a gente faz pelo nosso dom, né? Pelo nosso talento. É a forma, o talento, os dons e talentos, né, como diz Prem Baba, é a forma do amor agir no mundo. Se a gente está colocando os dons e talentos a serviço, é a forma do amor agir no mundo. Eu adoro essa palavra serviço. Adoro essa palavra. Eu não vejo palavra melhor para falar sobre o Dharma. Jesus Cristo falou que ele não veio para ser servido, veio para servir. O mestre dos mestres, na minha opinião. Não veio para servir, não veio para ser servido, veio para servir. Isso só faz sentido se você está fazendo alguma coisa que esteja no seu Dharma, que esteja na lei, na sua lei, na lei da sua genética espiritual. Não faz sentido você estar fazendo uma coisa por obrigação. Quando você está fazendo uma coisa por obrigação, você está fazendo por obrigação, você está esperando algo em troca. Senão não seria obrigação. Seja salário, seja um tapinha nas costas, seja ser amado, né? Muitas das vezes o resultado ele é contrário, né? Porque você não está se doando, não é amor, é aquilo que está te fazendo agir. Então o resultado acaba sendo contrário do que deveria ser. Na verdade, quando a gente está no Dharma, o resultado não importa. Porque se você está a serviço, se você está servindo, não interessa o resultado. Na verdade, quando você está no seu Dharma, as coisas acontecem de um jeito assim que você coloca um mínimo esforço e muita coisa acontece. Isso é uma... Não, eu digo assim, quando você está fazendo alguma coisa sem querer fazer, o resultado não é tão positivo como se você estivesse se doando realmente para aquilo. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, vamos estudar para concurso. Você está querendo fazer aquilo de coração, você se organiza, planeja, não. Vai dar certo. Agora, você vai fazendo aquilo ali, empurrando as coxas, o negócio não vai nem entrar na sua cabeça. Mas é isso que eu estou falando. Quando você está fazendo uma coisa de coração, um esforço pequeno gera resultados gigantescos. Quando você está fazendo por obrigação, parece que você gasta muita energia para fazer menos. Quando esse fazer, né, que é isso que o Felipe está falando, que é do Dharma, do propósito, ele está alinhado, verdadeiramente o que motiva isso vem com amor e vem inteiro, flui. Quando alguma coisa não está dando certo, ou você vê que você faz um esforço e aquilo não dá um bom resultado, ou você se frustra, porque normalmente, ao mesmo tempo que você tem uma ilusão de que você está fazendo um esforço, você também tem um não no que você está fazendo. E esse não vem das feridas. Quando você está movido, aí tem tanto do medo, ou tem o orgulho, tem a vaidade, enfim. Essas distorções, elas estão ligadas ao não. Então você, às vezes, acha, mas eu trabalho tanto, mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter um bom resultado.
é porque, na verdade, você não está fazendo o melhor. Você tem uma ilusão de que está fazendo o melhor, mas você tem um não que lhe puxa para baixo, que lhe prende e que não deixa o seu propósito fluir. Às vezes tem uma como é que é o nome? Autossabotagem, né? Pode... Às vezes você precisa... Você tem uma história de pessoas que te humilham, digamos, você precisa honrar aquela opinião do pai e da mãe que era grande, e se você... Né, e a opinião deles era que você era fraco, que você era ruim. Se você fizer alguma coisa que os prove o contrário disso, você não está honrando, né? Então esses não são muito sutis, né? Tem assim, um exemplo aqui para pais que fazem isso, que é falar para o filho que ele tem que ser isso ou aquilo, porque ele tem que ganhar dinheiro, porque de uma outra forma ele não vai ganhar, que fazem esse discurso, ou que abandonam ou reprimem. Muitas vezes esse filho, quando cresce, ele poderia ter o seu dom, tem o seu propósito para expressar, tem seus talentos, mas muitas vezes ele tem um não dentro dele, que é o não dar certo para cumprir uma ordem que veio dos pais. Isso. Eu não vou dar certo, eu vou manter uma dependência, eu já vocês falaram tanto que vocês queriam que eu tivesse essa independência, eu não vou ter, eu vou depender de vocês. E aí tem uma vingança. Vingança. Esse é um ótimo exemplo do que a gente estava falando de tendências contrárias puxando a gente, né? E isso cria... Olha a angústia que isso não cria internamente. Você tem uma tendência para fazer uma coisa, você quer, seus dons e talentos te levam para aquilo, mas existe um não gigantesco lá dentro. Esse não aponta que você está apresentando. Ou seja, para que a gente, nesse gancho, né, para que a gente é uma questão muito forte, muito importante, muito grande no crescimento espiritual, essa de voltar às nossas tendências espontâneas, de voltar para a criança, entender o que a nossa espontaneidade dizia. Quando foi essa quebra? Por quê? Como foi essa quebra? Qual o medo que foi colocado na gente? É muito difícil, porque isso já virou a gente. E a gente volta lá no começo dos começos do que a gente tem falado aqui. E quando eu falo assim do ponto da quebra, o ponto de ruptura, foi o momento em que você se desconectou, você esqueceu de si mesmo. De si mesmo. E aí você começou a se identificar com o que você não era. Você começou a se identificar com as máscaras, com as expectativas, com as convenções. Quando eu digo você começou a se identificar, quer dizer que você começou a achar que você era aquilo. Que as expectativas dos outros, que as convenções sociais, culturais, eram as suas vontades. São coisas completamente diferentes. O que a sociedade quer de você, o que a cultura quer de você, o que as pessoas esperam de você é muito diferente do que você quer para você. Muito. Às vezes, essas coisas diferentes entram em consonância. Às vezes o que você quer, às vezes a sua tendência, o seu código espiritual, às vezes seus dons e talentos, eles se coadunam com o que a sociedade também quer. Mas na grande maioria das vezes isso não é verdade. Porque a exigência dos outros é muito grande, é muito detalhista, inclusive. São detalhes, você não pode sair em detalhes. Em forma como você pensa sobre o outro, você tem que ter um pensamento de determinada forma. Veja, olha, são formas de controle mesmo. Formas que o medo controla. Que o medo é passado de geração para geração, de pessoa para pessoa. E ele traz essa ilusão de que ele é capaz de evitar alguma coisa, de controlar alguma coisa.
você tem medo de determinada coisa, é bom você sentir medo, porque se você não sentir medo, você vai se colocar em perigo. O que só é verdade quando é uma questão instintiva, quando é fugir de uma onça. Mas lidar com a vida é o contrário. É exatamente se desidentificar do medo que a gente consegue ter as melhores ideias, as melhores soluções para as nossas questões. Que aí a gente volta para a nossa espontaneidade, para aquilo que fala com a gente, o que de fato a gente quer e o que de fato nos faz bem. Veja que quem sabe disso é você, mais ninguém. Não existe uma pessoa nesse mundo que sabe disso por você. A gente não consegue dar uma resposta assim na maioria das vezes, o que a gente quer, o que faz bem, porque a gente está muito atrapalhado por quem a gente não é e pela identificação de quem a gente não é. É um vício não se olhar. Ótimo, excelente, é isso aí. Se olhar dá muito trabalho. É muito mais fácil não se olhar. É muito... Não se olhar, como você disse, é um amortecimento, né? Porque se olhar dói. Se olhar dá trabalho, porque aí você vai ter que ir lá, ver aonde que... Lidar com essas questões, com esse medo, com essa quebra, com o que você não é. E veja, o medo que não traz isso, você chegar e falar assim, tudo que eu achava que eu era, eu não sou. É isso que mais gera resistência quando o assunto é autoconhecimento. Quando o assunto é espiritualidade. Porque na minha cabeça, espiritualidade e autoconhecimento são quase sinônimos. Nesse momento que a gente está, a gente vai falar sobre espiritualização, eu quero me espiritualizar. Então, é só você achar quem você é. Só você se conhecer. Vamos começar se conhecendo quem a gente não é. Mas a grande resistência de espiritualização é a gente ter que olhar para quem a gente não é e entender que a gente não é aquilo que a gente achava que era. É aquele dia que você está se sentindo feio e tem que ficar olhando para o espelho. E aí você se olhando, e aí a proposta é essa, se olhar para o espelho e ver como você pode se fazer bonito espiritualmente e se ver bonito. O que você precisa mudar, tirar em você? Não é nem muito mudar a questão, é mudar a perspectiva, né? Em vez de olhar isso que está feio, mas que tem uma beleza gigantesca por trás. Nem por trás, né? É pela frente mesmo, mas é que a gente não vê, não olha para isso. Por trás, eu acho que no sentido de que a pessoa só está vendo o que está feio. Né? O que está feio. A gente está convencionado a isso. E é uma boa, vamos falar sobre beleza e convenção. Né? Se tem uma coisa que é mais fácil de colar hoje em dia, a gente está falando sobre... Eu não falo só beleza física, não. Sobre o que se entende por belo, ser rico, ser bonito fisicamente, ter roupa tal, ter carro tal, ter isso. É o que se entende por belo. Só que a exigência é tão grande, é tão inatingível, que 99,9% das pessoas vão se achar feias. Quando se fala sobre beleza física, não é só que o padrão de beleza vira um corpo específico, mas é um corpo específico junto com Photoshop, que aí sim é inatingível. Então, se cria um padrão, uma convenção que ninguém é capaz de atingir, porque se fosse capaz de atingir, não teria valor, porque o que tem valor é o que é raro, né? Em tempos de comida escassa,
o que era raro e o que era bonito era ser gordinho. Em tempos de McDonald's, o que é raro e o que é ser bonito é ser magrinho. Acaba que é um mecanismo meio burro. Só que o pior é a gente, e eu incluído, se deixar levar por esse mecanismo, é se identificar com esse mecanismo. Se tem uma beleza que traz tanta plenitude, que é se identificar com o amor, e a gente está preocupado com esses mecanismos que mudam, né? Todo santo dia, praticamente. É tão pouco, tem tão pouco valor eterno, tão pouco valor que é efêmero, que passa de um dia para o outro. E a gente está ali sempre tentando se adequar e nunca conseguindo, sempre se frustrando. Mas era alguma coisa em relação à aceitação, né? Assim, a estrutura do corpo, cada um tem uma. E eu acho que se as pessoas aceitassem mais o que verdadeiramente Deus nos deu pra gente estar aqui trabalhando, né? Seria mais fácil do que só seguir protocolos de ser magro, ou ser gordo, ou ser o que for. Você vê as crianças pequenininhas, se você colocar 30 crianças, um lourinho, um moreninho, um chinesinho, um africano, um gordinho, um pequenininho, o que quer que seja, eles não percebem, eles não têm nenhuma diferença. Eles estão presentes ali, né, na essência. Eles não estão preocupados com a forma. Conforme eles vão crescendo, que eles vão recebendo, né, o discurso do preconceito, do ideal, né, vão recebendo um ensinamento que é o ensinamento da deformação, que é a perda do que é essencial. Então ele não olha mais para o prazer que é o brincar, e sim para quem está brincando e se enquadra dentro de um determinado rótulo, que é o que nós adultos fazemos. Nós não olhamos para dentro, que seria o autoconhecimento. A gente não olha para o espelho da alma e nem vê a beleza do divino. A gente está preocupado com o sucesso na empresa, é com a grife, é com a marca, é com o sucesso, né? Mas é o sucesso externo. E a gente se deprime, sofre, e a gente tem um insucesso interior, mas fora parecemos extremamente bem-sucedidos. Extremamente. Buscamos essa beleza externa, embora por dentro esteja me sentindo. Tem aquela pesquisa inglesa que ficou famosa, que era uma coisa assim, 60% das meninas de 11 anos estavam insatisfeitas com o próprio corpo. 11 anos, 60% das meninas. E aí, né, elas já aprenderam que o corpo delas é inadequado. Uma coisa que eu acho engraçada é que essa pergunta, quando é feita para criança, eu já vi isso como pesquisa também, para criança bem nova, por que você trocaria no seu corpo? Eu me daria asas. Eu adoro, assim, eu ia ser azul, eu ia ter 3 braços, alguma coisa assim, sabe? Mas Eles não queriam a pergunta já é completamente diferente. E olha, Gente, mas com 32 eu ainda continuo querendo me teletransportar. todos nós. Você gostaria de ter asas? Eu acho que asa seria legal, mas se fechar o olho tá num lugar, fechar o olho tá em outro, deve ser muito incrível. O teletransporte. Gente, olha, voltando para essa coisa da perspectiva, que isso tudo traz pra gente. Se tem uma coisa que é democrática, é o sentimento de inadequação. Porque estamos todos desconectados com a nossa espontaneidade, com quem a gente é, tendo obrigações de se adequar a várias convenções, a várias exigências, etc. Então, o sentimento de inadequação, hoje, eu diria que é uma coisa assim que está espalhada. O que a gente estava falando,
O padrão de corpo, por exemplo, fisicamente falando, é inatingível. Então, todo mundo que não tem um corpo Photoshop está inadequado. Todo mundo que não tem os carros do Cristiano Ronaldo na garagem, Lamborghini, etc., está inadequado. Com exceção de poucos. A questão é, se você se sentir adequado e pleno, você não consome. Exatamente. Que desejo que você vai ter, né? E isso interessa para quem? Se a gente está com um sentimento de inadequação, é porque a nossa perspectiva está errada. Errada nunca é uma boa palavra, ela está deslocada. Por quê? Se a gente entende que somos amor, que somos seres espirituais, que tem um dedinho de Deus na gente, como que a gente pode estar inadequado? Como que a gente pode estar no lugar errado? Como que a gente pode ter coisas erradas? Não faz sentido. Não existe sentido nisso. O que a gente sabe que existe é medo. O que a gente sabe que existe é um deslocamento de perspectiva de quem a gente é. De não ser aceito. De não aceitar. E por isso não ser aceito. E por isso não ser aceito. É o que você disse. Você se aceita? Assim, é irrelevante se as pessoas te aceitam ou não aceitam, se você se aceita de fato. E quando você se aceita numa situação tipo essas, você começa a fazer com que as pessoas te olhem de uma forma diferente. Tem uma menina, eu não vou saber dizer a história dela direito, mas é uma blogueira, que antes eu acho que era uma blogueira normal, tá? Ela estava indo viajar com o namorado dela, ela estava colocando a mala dela dentro do carro, e aí veio uma pessoa bêbada de madrugada, catou ela. Numa dessas ela perdeu, teve que amputar a perna. E é uma menina assim, de 20 anos. Se você vê ela dando o depoimento da vida dela, você fala, meu Deus. É isso aí. É isso. Então, a aceitação do momento em que ela teve que amputar a perna e ela teve que viver de uma forma diferente, saber quando aquilo ali, é isso aí. É de dar um show, porque muitas pessoas entrariam em depressão. E ela falou, ok, a minha situação é essa aqui, como que eu posso viver a partir disso aqui? É, se um show. Exato. E as pessoas olham para ela de uma forma diferente e fazem com que outras pessoas entendam e aceitem também se vivem naquela situação. E aí vamos de novo. A aceitação básica primeira é a aceitação daquela espontaneidade, de quem você é de fato, de que você quer, de que você precisa fazer. Porque no momento em que a gente coloca a nossa identificação em quem a gente não é, imagina se ela se identifica com a perna dela. Ela perdeu quem ela é. E é o que a gente tem feito. A gente está se identificando, a gente está colocando as nossas energias em coisas que são passageiras. Coisas que a gente não é, coisas que acabam, coisas que são tiradas, coisas que podem... Isso vai trazer inadequação, vai trazer sofrimento, vai trazer desejo. Se a gente coloca por outro lado, a nossa identificação, a nossa energia no que é eterno, no que você é de verdade, no que você tem de mais forte, de mais belo, que é o amor que você é, não existe desejo, não existe vontade, a não ser vontade de colocar a serviço seus dons e talentos, aquilo quem você é, sem precisar de nada. A questão é que às vezes isso fica difícil de a gente se identificar com isso que eu estou falando, porque a gente está identificado com essas questões transitórias, sabe? Com o retorno das coisas, com dar e receber, e não em contato com o que é único, com o que é eterno, com o que é pleno. É aquele negócio, né? Quando você vê um pôr do sol, algo muito bonito, né? Com seus olhos, para onde foram os problemas, né?
É isso. segundo, né? Mas eu acho que as pessoas estão identificadas com o valor sendo dado e não com o valor que já é dela, né? O meu valor como pessoa, como corpo, até que é uma casa e não um lar, né? Que o lar realmente é esse olhar para dentro. Ele não precisa me ser dado, ele é meu. Isso. E a sociedade curte que você precisa receber um valor, uma aprovação pelo seu corpo, pelas suas atividades, né? Uma das coisas que eu quero provocar hoje é isso. Esse questionamento. Por que eu preciso dessa aprovação? De quem, né? De quem? Exatamente. Quem em mim precisa disso? A gente está sempre buscando esse amor que a gente é. Sabe, inconscientemente, de alguma forma, a criança, ela nasce com isso. Ela não precisa de mais nada, a criança, além de amor. E dá amor também. Só que em algum momento isso é quebrado. Que a gente está falando isso desde a semana passada. E quando isso quebra, ela ainda vai continuar a vida inteira procurando por esse amor. Só que, no caso, agora ela está fazendo isso partindo de um desamor, de um amor que não foi dado. Porque ela precisava ser outra coisa, que ela não era. E aí ela recebeu um gelo, recebeu uma punição. Então, aí a gente passa a vida procurando preencher esse desamor que a gente recebeu. Né? A aprovação é isso, do outro, da sociedade, das mídias, das redes sociais, etc. É a busca por esse amor. Só que, e aí, vamos voltar, eu vou repetir. Vamos voltar no que a gente está falando. Ninguém vai te dar esse amor. Porque você é esse amor já. Você não precisa de ninguém te dando esse amor. Não há essa necessidade, por mais que pareça que sim. Você é isso. Você não é esse desamor que você recebeu. Você não é esse medo que te imputaram. Você não é a vaidade que precisa mostrar que é para poder receber recompensa, poder receber aprovação. Você não é isso. Você não precisa ser isso. Você não precisa de que... Não tem nada a ver o sucesso do outro com você. O que tem a ver com o outro é a alegria do outro. É a felicidade do outro. Quanto mais felicidade em volta da gente, mais felicidade a gente tem. Por que normalmente a gente tem uma certa dificuldade, assim, né? Não posso dizer por todo mundo, mas a grande maioria, de lembrar de alguns fatos da infância. Será que isso também seria uma forma do ego não deixar a gente acessar essas crianças que não foram atendidas, né? E a gente não conseguir nos conectarmos com isso para resolver esses problemas? Porque a maioria não lembra muito de alguns pontos da infância. Às vezes você pode até lembrar de um fato, mas aí você fica tentando buscar aquilo e você fala, cara, mas eu não lembro como é que se deu o desfecho. Por exemplo, eu tenho uma ótima memória na minha vida, mas da minha infância muitas coisas, tipo dos 10 anos eu até lembro, mas antes assim, 9, 8 por aí, eu não lembro. Gente, isso, não sei por quê. Quer dizer, o esquecimento é uma forma de sobrevivência, né? É um mecanismo para você não quebrar, não falir, né? Então, para você sobreviver. Normalmente, o esquecimento, e quanto mais cedo na vida e quanto maior o esquecimento, mais coisas você precisou abafar, né? Para você poder seguir. É uma defesa, né? É um mecanismo de defesa, É uma defesa contra a forma de você não morrer. Né? Exatamente. E para você continuar convivendo com aquelas pessoas também, né? Sobretudo, é uma coisa mais que é sua, é a sua forma de sobreviver, porque às vezes os choques são tão mortais que você tem que ter mecanismos de sobrevivência mesmo para poder seguir. Senão, porque você enlouquece, morre, você adoece, né? O sofrimento é muito grande. E
pela vida para você conseguir fazer o resgate, até para você poder integrar e ter o perdão. Muitas vezes você tem que se reconectar com isso que você escondeu lá no lugar que você está lá muito escuro, naquela última gaveta, você trazer aquilo para a luz, para você poder ver, se reconectar e todo o processo, né, de lidar com aquilo até o perdão. Mas normalmente o esquecimento é uma forma de Se defender. do choque. Gente, por exemplo, não esquecer para sobreviver, ¿no? Por ejemplo, en casos de guerra, ¿no? Sim. De extrema guerra en sí, de esos niños que están en la miseria, olvidaron un asesinato de sus pais, ¿no? Entonces, muchas veces, psicológicamente, a mente tem que engañarse para poder sobrevivir. Entonces, hay un lapsus de eso para él seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que acontece em casos extremos, não? São colapsos. Agora, isso é um mecanismo da mente, né? Porque o trauma ficou lá, tá lá. Ele está debaixo do tapete. Ele precisa, assim, para a gente se sentir, de novo, se nosso caminho é a plenitude, a gente tem que olhar para aquilo. Mas eu estou dizendo isso não como uma regra, que ninguém tem que fazer nada. Mas no nosso tema, do propósito, do Dharma, o acesso que a gente tem a isso não são acessos que tradicionalmente a gente tende a usar, né? Que é a mente. Quando a gente fala sobre... a gente às vezes fica se perguntando qual que é o meu propósito, o que eu tenho que fazer nessa vida, a gente fica querendo uma resposta literal, direta, mental, racional. O que você tem que fazer é isso. Mas, de novo, espiritualização é autoconhecimento, é entrar em contato com aquele código espiritual, aquele código genético espiritual que está lá, infelizmente, muito adormecido, muito enterrado. Entrar em contato com isso, com o propósito, com o Dharma, é um contato da consciência, é um contato muito mais emocional do que mental. É estar em um lugar e falar assim, estou em casa, sabe? Isso é que eu tenho que fazer, é isso que me traz plenitude, é isso, sabe? É isso que me faz querer acordar de manhã. Eu ia falar que essa pergunta da Lu é, a gente voltou para a mesma conversa que a gente teve semana passada. Por isso que essa conversa é a continuação daquela, porque são exatamente esses momentos de ruptura, essas dores, essas coisas que a gente põe nas máscaras e que depois a gente vai ter que lidar com elas com 30 e poucos anos, quando a gente fez uma faculdade que não era a que era pra gente ter feito, sei lá, uma coisa assim. É exatamente o outro... E é por isso que a gente não sabe, é por isso que a gente não lembra, porque foi a hora que a gente se defendeu tentando fazer alguma coisa, por isso que o acesso tem que ser emocional e tal, porque racionalmente você fez tudo que você podia para não passar por isso. E se aconteceu de novo, você foi se defendendo, né? Voltando um pouco, só um esclarecimento. Quando fala assim do se reconectar ou do lembrar, não significa você lembrar necessariamente do fato, mas você se conectar com as emoções, com o que você sentiu, o que vem, uma coisa que você vai, se você tem um sentimento agora e você tem dúvida se você sentiu aquilo lá naquele momento, mas você está sentindo agora, que no momento que está se conectando com aquilo, imagine que esse é o sentimento verdadeiro. Essa memória é importante. A memória é isso aí, a memória não é só mental. A memória é sentimental, emocional também, né? Nesse assunto é necessário, muito necessário, um desapego das garantias. O que pede garantia é o medo. A espontaneidade
não tem... A espontaneidade, ela... Existe uma característica dela que ela vai fazendo, que ela vai recebendo. O que ela vai recebendo, ela vai acolhendo e aceitando. Essa é uma característica da espontaneidade. A característica do medo é que ele exige, faz exigências, exige garantias. E para essa espontaneidade, para sair do medo, você tem que poder exercitar a confiança, né? É isso que para aí que eu estava indo. É necessário, se a gente tem essa vontade de entender qual é o nosso propósito, ou de estar no nosso propósito, é necessário ter confiança no Dharma, no jogo divino, de que tudo que chega para a gente é sagrado, faz parte do nosso crescimento. E que o nosso Dharma faz parte de um Dharma maior, faz parte de um propósito maior. Você imagina se todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, estivessem em contato com o amor que são, e estivessem colocando seus dons e talentos a serviço. Se isso não ia virar um Dharma gigantesco. Se não estar em contato com um Dharma gigantesco, Dharma do amor. E, olha, e é uma força, essa do amor, é uma força tão grande, tão poderosa, que não precisa de todo mundo, não, precisa de um tanto, de uma quantidade boa de pessoas em contato com isso. Não é que um ato de amor cobre uma multidão de pecados, igual disse Pedro? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre karma. Mas karma tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Porque karma, a palavra karma quer dizer ação. Ao contrário daquilo que a gente imagina que é karma, que é ação e reação, que é punição, que é sofrimento por algo que você fez, karma não é isso. Karma é ação, agir. Uma coisa é o seu karma estar desconectado do seu dharma. Isso gera fricção, isso gera energia acumulada, isso gera uma dívida de aprendizado. Uma outra coisa é o karma estar em contato, em consonância com o seu dharma. Que aí você usa o seu karma, o seu agir em favor do amor. Esse assunto é muito importante para a gente no movimento Ahimsa, porque o movimento Ahimsa, como eu já disse, é um movimento de espiritualidade nesse mundo, de atuação. Por isso que eu chamo de movimento, porque é um grupo, um movimento de intervenção no mundo, no nosso mundo, no nosso agir, nesse caso de hoje, no nosso agir, em como a gente age no mundo, como a gente coloca o karma, nosso karma à disposição desse mundo. Desapegar-se das garantias que não existem é um passo muito importante. O nome disso, um outro nome que a gente pode dar para isso é fé. Como diz Prembaba, saber navegar no mar da incerteza. O Dharma, é muito engraçado, o nosso propósito, ele não vem com garantias, ele não vem assim, ele não vem um pacote cheio, completo para você, que você só pega e faz, senão seria fácil, senão você não ia aprender pouco com isso. Ele vem aparecendo, uma hora ele aparece, não é, Elisa? Uma hora ele aparece uma coisinha que você tem que fazer, na hora que você faz esse negócio, abre
Hã? Uma fase. Abre uma fase, enche o special. Aí quando você vê, aí você está fazendo, quando você vê, aí abre outro, aí você está ali. É preciso coragem para ter essa confiança. Desapegar do medo. Ou seja, enfrentar o medo, né? É preciso coragem. Porque o que segura a gente, o que afasta a gente do nosso Dharma é o medo. É a falta de confiança. Se doar, é preciso confiança. É preciso muita confiança se doar. Qual é a primeira coisa que você pensa quando a gente fala em se doar, em servir? Os outros vamos fazer de besta, vamos explorar. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Isso não é o medo? Eu não vou servir não. Porque as pessoas vão fazer de besta, vamos explorar. O medo paralisa. Só que quando você está no seu Dharma, no seu propósito, quando você está no amor, qual é a importância da intenção do outro? A intenção do outro só importa se você tem medo. A vontade do outro só importa se você tem medo. A disposição do outro em te aprovar ou não aprovar só importa se você tem medo. Na confiança, nada disso faz sentido. Nada disso importa. O que importa na confiança é o amor. E pronto. Ponto. Só isso, é isso. O amor e ponto. Se o outro te ama, se o outro te aprova, se o outro acha bonito o que você faz, acha feio o que você faz, se o outro vai te levar para a cruz, vai te torturar, vai te crucificar, se vai cortar sua cabeça, se vai te assassinar, como foi com Martin Luther King ou Gandhi, não importa. Isso é nada, isso é besteira. Eu estou usando exemplos extremos, mas levando isso para a nossa realidade. Se outro vai virar a cara para você, se outro não vai te aprovar, se outro não vai dar um like na sua foto, se outro... Eu acho que podemos definir, né, fé como acreditar em seu Dharma. Né? O Dharma é o eu mais interior da pessoa. Então, escutar, ou seja, essa voz interior, né, que vai guiando a pessoa para seu Dharma, e acreditando nisso, podemos definir-lo como fé. Eu vou pegar a carona no que você falou, que eu achei muito bom, mas eu vou mudar uma palavra. Fé, eu diria que é a fidelidade ao seu Dharma. Porque eu acho que tem uma questão de ação na fé, sabe? Né? Fé sem obras é morta, não é isso? Mas não só isso, etimologicamente também. Fé em inglês é faith. Fidelidade é faithfulness. É a mesma palavra. Fidelidade, fé, a raiz de fidelidade e fé é a mesma. Fé não é... Eu não gosto de entender fé como uma coisa que você acredita e tem certeza, porque aí é a mente que acredita ou não acredita, ou tem certeza ou não tem. Não tem como a gente ter certeza de muita coisa. Não tem como a gente ter certeza que existe, como é que é Deus, se Ele é uma pessoa, se Ele é uma energia, se Ele é só uma causa, se Ele... Eu acho que não importa. Eu acho que o que importa é a fidelidade que a gente tem a quem a gente é. Que é a nossa espontaneidade, que é o nosso Dharma, que é amor. Isso é que importa. Se tem Deus no meio, se não tem, se tem espírito no meio, se tem isso, se tem macumba, se tem... Não importa. O que importa é estarmos todos no amor, bem, porque isso vai trazer felicidade, alegria pra gente. Não é isso que a gente quer? Plenitude. O que vai trazer plenitude pra gente é a gente estar em contato com quem a gente é, ter fidelidade a quem a gente é. E pegar todas essas convenções, essas exigências, essas expectativas e mandar lá para o lixo, vai. É isso.
pra voar.